boa tarde a todos vocês, telespectadores, telespectadoras, amigos do nosso Literatudo, nosso programa semanal de literatura, artes, informação, história, cultura geral. E vamos começar aqui nossa entrevista com quem veio de mais longe, que é a Cleide. Muito obrigada. Então, a Cleide veio de São Paulo para estar aqui conosco. Ela também trouxe os seus livros. Nós temos aqui o Amar Ainda Vale a Pena. Não é uma pergunta, não, é uma afirmação. Até estávamos conversando hoje no almoço, junto com a minha grande amiga que sempre está aqui também no programa, Camila Lescura. Estávamos conversando sobre isso, né, Cleide? Sim. Amar ainda vale a pena. Não é amar ainda vale a pena? Não, é afirmação. Então, ela vai falar sobre esse livro, que é um trabalho na área de psicologia, é uma pesquisa científica que ela fez, e também O Doce Desconhecido e o Resgate de uma Vida. Um livro que com certeza irá emocionar cada um que ler, a você, telespectador, que pode ser um vindouro leitor dessa obra literária baseada em fatos aqui da nossa amiga Cleide. Cleide, boa tarde. Boa tarde. Desde já, obrigado pela presença aqui no Literatudo e parabéns por esse trabalho que você agora vai apresentar um pouco para a gente. Então, eu é que agradeço o convite, estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho mais do meu trabalho. E eu gostaria de saber, assim, se você tem alguma dúvida a respeito dos meus livros, se você gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao meu trabalho, porque meu trabalho é bem diferenciado, né? Eu não trabalho com um tema só ou com uma questão só, minha questão é bem diversificada, né? Eu tenho pergunta nos dois livros. O problema é escolher com qual eu vou começar, para um livro não ficar com ciúmes do outro. Então, vamos começar pelo... Vou ter que fazer a escolha. O Doce Desconhecido e o Resgate de uma Vida, de Cleide Regina Scarmelotto. Então, esse livro da Cleide, que com certeza irá emocionar você, leitor, esse romance. Gostaria de começar perguntando, Cleide, sobre um pequeno resumo do que a gente vai encontrar no livro. E, na verdade, logicamente, você vai fazer aquele resumo que o autor sempre faz, nunca contando o mais importante nem o final. Fique à vontade, Cleide. Bom, esse livro é baseado em fatos reais e ele retrata, né, a precariedade do que foi a psiquiatria dos anos 70. E a gente pode dizer que a medicina evoluiu muito, porém ainda tem muito a galgar na área de psiquiatria. Conta a história da Joyce, uma garota que foi diagnosticada como esquizofrênica sem ser e que se revoltou muito contra a família. Então o livro ele vai retratar a problemática das famílias, né? E já explicando como foi que ela chegou nisso, como é que ela chegou no diagnóstico. Então essa parte eu não vou contar porque o leitor ficar curioso também, né? Como é que ela chegou nisso e como é que ela chegou numa instituição psiquiátrica e ficou internada dos 13 aos 17 anos de idade, sem perspectiva nenhuma de futuro e sem ter realmente a esquizofrenia que ela não tinha, e ela conseguiu comprovar isso. Dentro desse aspecto, entrou também o mundo espiritual. Muita gente não acredita, mas até o próprio médico que cuidou dela fala que sentia que tinha alguma coisa do mundo espiritual junto com a Joyce. O próprio médico falou, eu não conseguia enquadrar você nesse ou naquele diagnóstico, porque eu sentia que tinha alguma coisa referente ao mundo espiritual também, eu sentia isso. Então, nesse período a Joyce sofreu maus tratos e pouco apoio, porque a pessoa assim fica estigmatizada, a pessoa assim fica marcada pela sociedade. As pessoas não acreditam mais no paciente psiquiátrico, elas não acreditam mais na sua capacidade de equilíbrio.
mesmo que ela se liberte dos muros do hospício, ela sempre vai ser tratada como uma pessoa que não tem capacidade de gerir a própria vida. E a Joyce conseguiu se libertar de tudo isso e ela explica como foi que ela fez isso, né? Então, a pessoa que passou por isso me contou essa história e eu escrevi esse livro porque eu achei muito interessante a libertação dela, que pode servir de espelho para muitas pessoas, né? Assim, muita gente pode estar passando por isso também, por um erro de diagnóstico, porque as psicopatologias, elas são muito parecidas. E elas também são induzidas por medicamentos. Isso se chama iatrogenia. Nós temos uma enfermeira aqui que pode comprovar isso, que existe a indução de um surto psicótico por medicamentos. E isso é muito perigoso. Não quer dizer que uma pessoa que tenha, por exemplo, uma pessoa que tenha uma doença mental, um distúrbio, que ela não precise fazer tratamento. Mas é preciso saber diferenciar a pessoa que está doente, que precisa só de um atendimento psicológico, do que aquela pessoa que precisa tomar um medicamento. Há pessoas que precisam sim tomar medicamento, eu não sou contra o medicamento. Mas nesse inteirinho, entre a pessoa que precisa e a pessoa que não precisa, pode haver erros. E pode haver um rombo na vida de uma pessoa. Então o livro ele conta uma história real, que pode ser muito útil para quem tem esse problema e para quem não tem também vai se emocionar muito com o final. Porque a pessoa que fez a revisão do meu livro, ela disse que chorou 3 vezes fazendo a revisão do capítulo final, porque foi tão lindo o final do livro, que ela disse que teve que chorar, parar, chorar de novo, parar, chorar outra vez para conseguir revisar o meu livro. Porque é realmente muito emocionante, isso me deixou muito feliz, porque o escritor conseguir passar uma mensagem que emocione é muito bacana, porque hoje em dia a gente tem a internet, tem jogos eletrônicos, a gente tem tanta coisa que para competir com um livro que tem só letras para ler, você tem que ter uma criatividade muito grande para escrever um texto que realmente faça uma pessoa chorar. Porque hoje em dia a concorrência é muito grande com a internet, né? Então, você está ali com um livrinho de papel na mão, ele não mexe, ele não faz nada, ele não mostra nem imagens. Então, você, o escritor, você tem que imaginar como é que a pessoa que vai ler poderia estar diante daquilo e sentir uma emoção também, como se ela estivesse vendo uma imagem. Isso é muito, muito bacana. Eu fiquei muito contente de saber que eu fiz alguém chorar lendo meu livro. Mas não é intenção chorar por tristeza, mas ela chorou de emoção porque ficou feliz. A Joyce vai ter um final feliz. Certo? Bem interessante. Até vou convidar. Boa tarde, Eliana. Boa tarde. Boa tarde, Yara. Boa tarde. Estão aqui conosco no estúdio. Podem participar da entrevista, podem fazer perguntas também para a Cleide, se sintam co-entrevistadoras nesse momento, assim como a Cleide também vai ser co-entrevistadora no bloco de vocês, tá? Fiquem à vontade, se quiserem fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma contestação somente. Pois não. Você disse que o livro, ele não fala com você, ele não olha, ele não interage, né? Mas o livro é o contrário, pelo menos para mim. Ele nos leva a momentos maravilhosos. Ele fala muito. Eu não disse ele isso. viaja. Realmente a gente vai para lugares. Basta que nós tenhamos essa consciência, né? De que ler é gostoso, ler é bom, pessoal. Ler é maravilhoso. Ele realmente nos traz cada vez novos aprendizados, novas coisas. Isso é muito bom. Então, mas aí é que entra a arte literária. Escrever é uma coisa e ter a arte literária é outra. Porque aí entra a arte do escritor saber colocar as palavras de uma forma que você, o leitor, consiga fazer essa viagem. Essa é a diferença entre você ser um autor de um trabalho ou ser um escritor, porque o escritor tem aquela sensibilidade de se colocar no lugar do leitor e conseguir derrubar todo o resto das outras parafernálias que existem no mundo
no sentido de internet, música, todas as outras artes, né, que também são artes, elas vão ser deixadas de lado quando você está lendo um livro. Porque aí você vai conseguir viajar na leitura da mesma forma como se você estivesse vendo. Então, assim, você pode pegar um livro e ler. Aquele livro, de acordo com como ele estiver escrito, ele vai conseguir fazer você viajar ou não. Aí é a responsabilidade do autor. Fazer isso com você. Eu sei que eu já estou apaixonada pelos seus livros e quero ler. Eu espero que vocês leiam mesmo. Com certeza. Pode esperar que nós vamos nos falar de novo. Amar ainda vale a pena. Um tema bem interessante, uma capa linda, um livro realmente muito bem feito. Fui eu que fiz essa capa. Parabéns. Eu vou explicar o porquê também. E amar ainda vale a pena. Antes de entrar no livro em si, por que uma afirmação e não uma interrogação? Bom, eu coloquei o tema no livro quando eu terminei de escrever o livro. Porque eu fiz uma pesquisa científica onde eu perguntava se amar valia ou não a pena. Então, conforme eu achei a resposta, eu já coloquei o tema, sim, amar ainda vale a pena. Por isso que eu coloquei uma afirmação baseada nos meus estudos. E o leitor que acessar, apesar de todos os problemas que envolvem relacionamentos e tudo que está citado no livro, por que eu coloquei a capa com rosas e não um casalzinho? Você imagina o porquê? Não. Porque as rosas representam o amor? Porque as rosas representam um amor universal. Não é amor só homem e mulher, é isso? Não é só amor homem e mulher. E não é só homem e mulher, porque o amor ele não serve só para o homem e para a mulher. O amor, aqui nesse livro, há uma pesquisa que inclui todos os seres humanos vivos. Ou seja, heterossexual, homossexual, terceira idade, deficientes. Porque a mídia, ela coloca o quê? Por exemplo, propaganda do Dia dos Namorados. Tem o quê? Um casalzinho. Jovem e hétero. Então, só eles que podem namorar, só eles que podem amar. Aí você vê uma senhora de 80 anos apaixonada. Você dá risada. Por quê? Porque na sua cabeça, o amor é só para quem? Para o jovem. Então, eu queria colocar uma capa que tirasse esse estigma de que o amor seja só para o jovem e só para o hétero. Então, eu fui pesquisar, fui entrevistar casais heterossexuais, sim, mas já na terceira idade. Eu pesquisei a cultura do homem, da mulher, aquela coisa que a mulher recebe só brinquedos para mulher, casinha, boneca, e o homem não. Então eu fui pesquisar a cultura desde a infância e sempre questionando esse lado. Por que a mulher é preparada desde que nasce para ser mãe e esposa, dona de casa, e o homem não? Por que existe essa cultura, né? Então, aqui no livro vai explicando um pouco disso. Quebra de paradigmas. E por que os relacionamentos não dão certo? E por que a mulher ela é incentivada a ter sexo só quando ela ama? Ela é incentivada pela família. Não, você tem que esperar amar alguém, se apaixonar. Você não pode fazer sexo, você pode fazer se você amar muito uma pessoa. E antigamente era só depois que você casar. Então, essas coisas que são impostas, elas atrapalham o relacionamento. Por quê? Porque o homem ele não é incentivado a ser pai, ser marido, e a mulher não é incentivada a ser amante. E o homem ele é incentivado a buscar amantes e não uma esposa. E a mulher é incentivada a ficar no lar, a constituir família. Então, quando eles se casam, eles se apaixonam e tudo mais, eles se casam, o homem ele não vai encontrar aquela mulher totalmente, com a mente totalmente aberta de ser amante. Ela sempre vai ter um tabu, alguma coisa no inconsciente que eu chamo de introjeção de valores, alguma coisa que vai travar totalmente a naturalidade do sexo. E a mulher não vai encontrar um dono de casa. Isso eu estou dizendo de pessoas da minha geração. As gerações de agora já estão bem mais diversificadas. E aí eu falo do ficar, do pegar mulheres e da diversidade que virou a sexualidade
E ao mesmo tempo existe então um conflito de valores entre a antiga geração e a nova, porque no fundo, quando uma mulher faz 30 anos, não se sabe bem o porquê, quer dizer, eu sei o porquê. Ela fica desesperada, meu Deus, não casei, eu quero casar. Por que a mulher quer casar? A todo custo, ai não, mas eu tenho pouco tempo para arrumar filho. E tem aquela cultura, aquela mentalidade, só dentro do casamento eu posso ter um filho. Então, esses pensamentos foram estudados por mim, e não só esses. Por que uma pessoa é homossexual? Qual é a diferença entre o gay, né, o homossexual, o transexual e o travesti? Porque são diferentes, mas eles são tratados como iguais. Tem uma pesquisa na terceira idade, no amor e sexo na terceira idade. Deficientes, por que uma pessoa às vezes tão assim, uma mulher aí, que é a história de uma mulher que era conhecida como Corcunda Manca, ela se casou com o rapaz mais bonito da cidade, por que ele se apaixonou por ela e não pela moça mais bonita, né? Como é que a deficiente conseguiu esse amor? O que é o amor? A diferença entre amor, desejo e amor, desejo e paixão, porque o amor e a paixão são diferentes. E também na religiosidade, por que as religiões todas falam de amor, mas quando elas se juntam fazem a guerra? Né? Representando a guerra desde... Então, esse é o meu livro, ele vai fazendo essa pesquisa. Então, assim, quem procura uma autoajuda, dicas de relacionamento, dicas de como ter mais prazer na cama, não compra o meu livro, não é o meu livro. Cleide. Porque já existem muitos assim, então o seu tem que ser diferente. Como que ter um livro em terceira edição, as pessoas procurando, se interessando? Hoje, quando fui encontrar com a Cleide havia chegado aqui em Taubaté para a nossa entrevista aqui. Na hora que eu cheguei, encontrei a Cleide, ela já estava conversando com uma pessoa que ela nem conhecia sobre o livro. Ela chegou aqui na TV, as nossas demais convidadas encantadas também com a ideia do livro, que ainda não leram, mas encantadas com a ideia exposta e que você escreveu, a ideia que você passou do que você escreveu no livro, na verdade. Como que é já ter esse livro que traz tanta, na verdade, curiosidade? Na verdade, os dois livros, um sobre o amor e o outro, uma história de vida fantástica, né? Como que você pode relatar isso para a gente, esse sentimento seu perante esses livros e esse sucesso que você teve com essas duas temáticas, uma na psicologia, outra no romance? Então, por exemplo, o Amar Ainda Vale a Pena foi curioso, eu vendi muito em Portugal. Primeiro comecei a vender em Portugal, porque um português comprou pelo site, né, do Amazon, comprou por curiosidade, e aí ele fez um blog do meu livro e começou a divulgar lá. E aí todo mundo começou a comprar na Europa, e uma brasileira que é descendente de português veio perguntar do meu livro, e o português falou para ela assim: você não conhece essa autora aí do seu país? Não sei o quê. Então aí eu comecei a vender isso desde 2009. Mas eu venho numa luta... Você fez o caminho contrário. Eu venho numa luta com esse livro desde 2003, quando eu estudava psicologia. As pessoas vinham num cantinho e falavam: Cleide, vem cá, quero te falar uma coisa. Aí, quando ela falava a tal coisa que ela queria falar, era sobre amor ou sobre sexo. Ela queria conversar sobre amor ou sobre sexo. E eram tantas pessoas que vinham falar essa uma coisa, que eu falei: eu vou escrever um livro com a maioria das dúvidas das pessoas, porque elas acham, porque eu estou estudando psicologia e tal, eu vou saber responder, né? E aí eu resolvi fazer esse levantamento, e ter o livro na terceira edição é uma maravilha. Eu tenho bastante ajuda da minha editora também. Tudo que eu peço para a minha editora, eles são bastante flexíveis. Eu tenho muito a agradecer a esse editor, mas eu demorei muitos anos para achá-la, porque a maior dificuldade do autor hoje é achar a editora. Eu escrevo desde pequenininha, acho que desde que eu nasci, porque desde os meus 3 anos que eu já rimava palavrinhas. Antes de aprender a escrever, eu já gostava de rimar palavrinhas, então acho que já é meu dom, né?
Agora, achar editora foi um caminho muito difícil, porque as editoras, elas querem rodar 500 livros e se você não é conhecida, é você que tem que bancar esses 500 livros. E fica complicado para o autor bancar, visto que aqui no Brasil a gente não vende tanto livro assim, né? Com tanto interesse, né? E bancar 500, 1000 livros é uma coisa que a gente pode estar falando em torno de 10, 15, 17, 18 mil reais, são valores altos. E eu não estava disposta a pagar para publicar o meu livro, porque eu tinha consciência que meu livro era bom e que ele iria vender, e eu não achava certo eu pagar para publicar. Então eu fui lutando até que eu achei essa editora, que não cobra para publicar, ela analisa o seu trabalho, e ela aprova ou desaprova o teu trabalho. Se ela aprovar, ela publica e ela cobra só pela criptografia, que seria a segurança da informação no site deles, que é um valor de R$360. Se você apresentar o seu livro totalmente diagramado, já com a capa, você não vai ter despesa nenhuma. E eles imprimem por demanda. Então, às vezes, por exemplo, a Yara pode chegar para mim e falar assim: Cleide, você quer fazer um lançamento lá em Cruzeiro? Querer eu quero, mas eu preciso ter dinheiro para bancar, por exemplo. Se eu quiser levar 50 exemplares, eu tenho que bancar aqueles 50 exemplares. Então, eu trabalho dessa maneira. Só que, para mim, é uma satisfação muito grande. Você fala como que é uma realização pessoal. Se eu fosse fazer pelo dinheiro, eu não faria. Agora, Cleide, a Eliana tem uma pergunta muito difícil para você. Pergunte, Eliana. Amar ainda vale a pena? De verdade? Então, eu vou responder, tá? Mas eu espero que mesmo assim vocês leiam o meu livro. A química do amor no teu cérebro vale a pena porque é ela que te dá motivação. A química do amor e do sexo são as químicas que fazem você levantar numa segunda-feira chuvosa e ter ânimo para trabalhar. Sem elas, sem essas químicas dentro do seu cérebro, eu não estou falando só de você sair com um parceiro, de ir para a cama, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando só de você ter a química do amor dentro da sua cabeça, mesmo que você não seja correspondida, você tem motivação. Quando a pessoa não ama, ela vai ficando deprimida, ela até se mata. Quando a química do amor está baixa, que é a serotonina, a pessoa fica numa depressão tão grande que ela se mata. Então eu acredito que amar ainda vale a pena porque o amor é a química da vida. E eu tenho muito amor à vida. Por mais difícil que seja, acho que viver é uma coisa muito boa, né? E assim, você pode falar assim, ai, não vale a pena porque você não encontrou uma pessoa, aquela coisa de amar e ser amado. Mas o dia que você for amado e amar também, aí você vai ver que vale a pena. A pergunta foi provocativa mesmo. Apesar de você já ter dito que o seu livro não se trata do amor, somente do amor homem e mulher, né? Então foi provocativo exatamente nesse sentido, porque se nós não tivéssemos amor, nós nem estaríamos aqui, né? Não estaríamos. Falando cada um dos seus amores, das suas paixões. Os projetos, Como né? eu já dizia, sem amor eu nada seria. Isso. Então nós temos amor sim pela nossa família, pelos pais, filhos, bichinhos, né? Pelas minhas gatas lá da Sibéria. Então o amor é realmente o amor universal, amor a Deus, né? E Ele para conosco, com certeza. Bem? Foi bem respondida a pergunta? Foi muito bem. Uma pergunta muito importante. Como fazer para comprar os livros, para adquirir? E também, se adquirindo pelo site que você vai passar, se já vem autografado também. Tem muitos telespectadores que gostam de ler autografado. Olha, eu tenho um blog, né? Mas assim, o jeito mais fácil de me encontrar é pelo Facebook. A pessoa curtindo a página do livro Amar Ainda Vale a Pena, deixando uma mensagem que ela quer comprar o livro, eu vendo com desconto, porque na editora o livro sai em torno de R$38.
39, depende um dos dois aí, é 37, 30, está em torno disso, né? Para o pessoal que curtiu tanto a página do livro Doce Desconhecido ou o livro Amar Ainda Vale a Pena, eu vendo a R$26. Assim, só com as despesas do correio, né? Se a pessoa morar em outra cidade, eu mando autografado. Agora, a pessoa pode entrar no site da editora também, ela pode encontrar o meu livro na Livraria Cultura, só que ela vai pagar na Livraria Cultura R$39,90, né? Então, é lógico que, assim, eu abro mão um pouco, eu trabalho com uma margem de lucro bem menor do que a da livraria, para poder realmente vender o meu livro, porque eu tenho vontade que as pessoas leiam, que as pessoas tenham acesso. Se o livro for R$40, R$50, acaba desanimando também o leitor, né? Ou pelo preço. Então, eu montei uma página no Facebook, pessoal digitando lá Livro Amar, já nem para digitar o resto, já aparece essa capinha bonita aí, que eu tenho muito orgulho dela. E já aparece a capinha. Ou o livro O Doce Desconhecido, também, se ela curtir e deixar recadinho para mim, eu adiciono a pessoa, eu fico amiga. Mas a pessoa pode também entrar no site da editora, que é www.biblioteca24horas.com.br. Também ela encontra, ou no site da Livraria Cultura. E é assim, agora nas livrarias não tem, porque só se a livraria comprar, porque a editora imprime por demanda. Então, se, por exemplo, uma outra livraria falar assim, eu quero 10 exemplares para deixar aqui de estoque, ela vai ter. Se ela não fizer isso, não vai ter, porque a minha editora não distribui o livro para as livrarias. Então, eu procuro eu mesma centralizar essas vendas e para mim está sendo muito bom. E também é interessante que todos que vêm ao programa trazem algum trabalho como o livro da Cleide hoje e perdem o contato, podem fazer contato direto comigo, o e-mail luiz@gmail.com, e que eu coloco diretamente em contato com a Cleide e com todos os demais entrevistados que estão aqui hoje, que já vieram ao programa, que virão também. Todos poderão utilizar como ponte, em 24 horas no máximo eu respondo e coloco em contato. O e-mail está embaixo, no rodapé do seu televisor, e podem ficar à vontade nesse sentido. Cleide, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi muito bom saber um pouco mais sobre esses 2 livros.